Gente, não tem nada a ver com a pregação, mas uns 2 anos atrás, eu lembro de ter pregado uma vez usando como exemplo que eu deixei eu ia chamar de púlpito, mas é o nosso segurador de cifra, né? Mas serve. Mas eu deixei aqui do lado porque eu tendo a olhar muito para o meu roteiro, não necessariamente porque eu preciso ficar olhando, mas é porque eu fico nervoso. Então, para perder um pouco de contato ocular, eu finjo que eu estou lendo. Mas, na verdade, eu só estou respirando um pouquinho antes de olhar de novo para o pessoal. Eu só lembrei disso agora porque eu pensei, nossa, eu preciso colocar desesperadamente esse negócio aqui porque eu já estava ficando nervoso. A minha barreira de defesa aqui de ansiedade. Mas eu não falei por motivo nenhum isso daí, eu só estava pensando nesse assunto mesmo. É, Às vezes eu gosto de falar algumas coisas que não tem muito sentido, porque isso quebra um pouco nossas defesas, né? A gente está um pouco tenso, aí a gente fala uma piada, mesmo que não tenha graça, é por isso que eu faço piada sem graça, hein? Cadê os jovens aí que não gostam? É porque o pessoal acha tão esquisito que eu faço uma piada sem graça, que o ato de ninguém rir já quebra um pouco nossas defesas, né? É a nossa piada em comum. Acaba sendo eu a piada em comum, mas certo, né? A gente fica mais amiguinho. Então, é muito interessante, né? Porque é uma forma que eu achei que, no começo, quando eu era mais novo, eu sentia que se todo mundo estava olhando para mim e dava risada, não era muito confortável. Mas se a gente faz alguma coisa junto que é divertida, que não tem seriedade nenhuma, né? Uma piada sem graça, pode ser alguma coisa interessante. Mas entre esse eu sentir vergonha e o interessante, eu passei por muito mais outras coisas que foram um processo esquisito. E eu fiquei, nossa, eu consegui conectar na mensagem, não era nem para fazer isso. Mas você já se viu ficar cansado de chegar com alguma coisa positiva e não dar certo? De dar um bom dia alegre e receber um olhar torto? De estender um braço amigo e se sentir em retorno ser atacado? Confiar em alguém e ver passarem a perna? De ajudar e ser esquecido? De sorrir, mas depois se ver solitário? De se dispor para qualquer coisa, mas na hora que você precisar mais, você não sentir o retorno. Ou às vezes até quando você não precisa tanto, também não. Às vezes a gente chegar com coisas positivas cansa um pouco. Às vezes a nossa frustração em relação ao mundo ao nosso redor nos esvazia as forças. Eu cansei de ser bonzinho. Esse é o título da pregação de hoje. E também é uma frase que eu escutei muito em vários filmes e seriados por aí. E normalmente isso acontece quando a gente vê um personagem que ele não é muito levado a sério, é uma pessoa boazinha ao ponto de talvez até parecer um pouco ingênuo, né? Aquela pessoa lá que é tão boazinha que todo mundo despreza e fala assim, esse aqui é a pessoa só um pouco legalzinha, mas deixa quieto, né? O herói é aquela pessoa complexa, que é meio bonzinho, meio malvado, que essas coisas assim, né? E muitos casos a gente vê essa bondade não sendo retratada como alguma coisa desejável de se ter. Porque essa bondade te faz se sentir menos. Riqueza natural. Quando outras pessoas que são sagazes ganham todas as coisas, a pessoa boazinha costuma perder todas as oportunidades. Outras vezes a gente vê uma pessoa que está na posição de herói, mas se contendo para não tomar atitude. O vilão faz as coisas malvadas, mas o herói não faz nada, até que no clímax da história, o herói fala, cansei de ser bonzinho, e começa a tomar as mesmas atitudes do vilão. E o pessoal aplaude, porque parece, nossa, finalmente ele teve coragem de ser violento também. Para de parecer discreto, mas esse sentimento não é reservado para os filmes, ele não é reservado para os heróis que se contêm, ou para as pessoas que são excessivamente boazinhas e sentem isso não ter um retorno. E me faz pensar, será que bondade nos torna mais fracos? Será que esse ser bonzinho que a gente costuma falar realmente é a bondade que a gente espera? Na palavra de Deus a gente lê que quem vive no Espírito pode viver bondade de uma maneira diferente. E a gente vai meditar nisso nessa manhã. A gente vai ler o texto lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 10. A gente vai meditar só no final, mas vamos ler esse texto inteiro. Eu vou ler na versão NVI. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuide, porém, cada um para não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo.
Cada um examine os seus próprios atos, então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com alguém. Pois cada um deverá carregar sua própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Santo Deus, nós estamos aqui dispostos diante do Senhor, diante da Sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Mostra aqui no nosso meio o que nós podemos receber, o que nós podemos aprender e como praticar a Tua palavra maravilhosa, que para nós é dádiva, para nós é revelação, instrução para os nossos dias, luz que conduz os nossos passos. Por favor, seja conosco nessa manhã também, para que nós possamos meditar e receber e também Te alegrar com a nossa meditação. Nós oramos confiando no Seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um pouquinho do contexto, então. O que o pessoal de da Galácia estava passando para que Paulo escrevesse essa carta para eles. Paulo estava falando sobre o verdadeiro evangelho. Os cristãos da Galácia, eles estavam vivendo coisas um pouco esquisitas. Eles estavam vivendo um evangelho que na verdade não era o evangelho. Eles chamavam a forma de viver de Jesus Cristo com o mesmo nome, mas começavam a agir de uma maneira diferente. Alguns achavam que o legalismo, seguir as regras com seu próprio esforço, fazer tudo o que você considera como certo e que ninguém pode argumentar contra, como a melhor coisa. E outros achavam que, não, se eu sou salvo em Cristo, eu sou liberto, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque no final vai dar certo, e se deixavam na libertinagem, escravos dos seus próprios desejos. Mas Paulo vem lembrar a eles que o que o Evangelho diz não é nenhuma coisa e nem outra. Ele fala que a liberdade no Evangelho não se encontra nem em esforço próprio de autojustiça e nem em tentar fazer tudo o que a sua carne deseja conforme você quiser, mas em poder escolher, não ser forçado a viver de uma dessas maneiras, mas escolher viver sem as amarras do pecado, escolher viver no Espírito de Deus. E quando Paulo lembra isso aos cristãos que estão lá na Galácia, ele termina dizendo essas palavras que nós lemos agora. Como nós devemos ajudar uns aos outros, mas também esse incentivo a continuar vivendo dessa maneira. Esse cansei de ser sozinho que eu comentei, eu experimentei isso na minha própria vida. Essa frase, eu não sei se eu tinha escutado em algum filme muito pequeno, eu não me lembrava, eu achei que eu inventei. Depois pensei que copiaram do que eu pensava. Mas eu pensava muito nisso. Eu não falava em voz alta, eu não chegava na frente de todo mundo e dizia, cansei de ser bonzinho. Mas chegava alguma hora da vida que, ainda bem pequeno, criança, começo da adolescência, eu tentava fazer de tudo para ajudar, para ser mais legal com os outros. E eu sentia isso vir contra mim. Na minha vida, eu sentia que talvez eu não tinha tanta reconhecimento, posição social contra os meus amigos. E eu sempre pensava, cansei de ser bonzinho, vou mudar, vou fazer as coisas que nem todo mundo faz, porque daí eu vou desfrutar dos benefícios que todo mundo desfruta. Não aconteceria, né? Eu sou menos talentoso em fazer as coisas que os outros faziam da forma como eles faziam. Eu provavelmente só iria sofrer de uma maneira diferente, muito criativa. Mas eu percebi que eu nunca conseguia chegar a experimentar isso, porque no meio do caminho, que eu pensava tanto, ensaiava na minha cabeça que eu queria ser bonzinho, eu não conseguia, que eu não queria mais ser bonzinho. Eu não conseguia, porque alguma coisa dentro do meu coração não me deixava. E eu achava que era minha consciência, pensando que eu tinha uma boa consciência. Um dia minha consciência falhou e eu ainda não consegui. Graças a Deus era o Espírito Santo do Senhor. Senão eu já também teria experimentado coisas muito mais difíceis. Eu podia me enganar achando
que existia uma forma melhor de viver. Mas o texto nos diz, vamos ler de novo lá no versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que a vida não é ter forças para ser bonzinho. Diz que o que você faz dá frutos. E esses frutos é o que também te alimentam para continuar. Não dá para a gente se enganar achando que outra forma de viver vai ser melhor, achando que a forma que os outros fazem, porque parece ter benefícios, vai ser boa. Porque de Deus não se zomba. E no final as pessoas recebem o que elas semeiam. No final as pessoas colhem. No nosso plano de leitura da Bíblia, a gente passou pelo livro de Jó e aquela mesma pergunta sempre chega para todos nós. Os amigos de Jó pensando se ele fez alguma coisa, se ele está sofrendo é porque pecou. E a gente pensando se eles estão errados porque eles não estão sofrendo. A palavra de Deus nos traz essa pergunta tantas vezes. Por que as pessoas que fazem coisas erradas não parecem sofrer as consequências? E por que as pessoas que se dobram tanto para viver a vontade de Deus parece que sofrem angústia? Porque o mundo parece ser tão desigual. Essa lógica começa a entrar na nossa mente e depois passar para o nosso coração, até que em algum momento, talvez, em alguma distração, a gente se convença de que o mundo funciona dessa maneira. De talvez quem passa a perna tem vantagem, de talvez que não tem valor nenhum em fazer o que é bom. Porque no final parece que a gente não vai receber. Mas a verdade é que Deus, Ele conhece todas as coisas. E Ele traz uma verdade diferente. No capítulo anterior do livro de Gálatas, nós lemos que nós fomos chamados para a liberdade. Contudo, não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, mas ao contrário, servir uns aos outros por meio do amor. Se a liberdade é servir uns aos outros, então com liberdade eu posso escolher esse caminho que algumas vezes pode parecer que não faz sentido. Se é uma liberdade de escolha que eu tenho, essa escolha, que posso escolher entre muitas coisas, se for instruída por Deus, não deve ser uma escolha ruim. Mas se me parece ruim, algo não funciona no meio do caminho. Esse algo que não funciona no meio do caminho, a limitação não é nem a lógica que a gente está pensando, a limitação é o que os nossos olhos podem ver. Muitas vezes a gente se guia pelo que a gente enxerga. A gente lê que se o que o homem semear, isso também colherá. Mas quando a gente olha no nosso curto espaço de tempo, parece que não faz sentido. Eu olho para um dia e nada acontece, eu olho para uma semana, também não. Depois eu olho para um ano e ainda mais. Quando eu estava lá pelos meus 9, 10 anos, pensando essas coisas, que eu tinha cansado de ser bonzinho, a minha paciência também era de acordo com a minha idade. Eu passava 3 minutos olhando para o meu redor. Se a professora não via que o meu amiguinho fazia alguma coisa de errado, eu pensei, ele não vai sofrer as consequências. Ele estava apitando lá com o canudinho no meio da aula e a professora não percebeu e ele se safou. E 3 minutos é um exagero, acho que passava alguns segundos e eu já achava que nada ia acontecer. E eu esquecia, porque no final da aula todo mundo era pego, né? Você está com um apitinho de canudo, dá para escutar de onde vem, né? E tem um treco saindo da sua boca, né? O pessoal era descoberto no final, mas eu esquecia e aquilo lá não registrava na minha cabeça. Eu chamo isso efeito de a mãe disse que vai chover. Todo mundo acha que as mães sempre preveem o tempo dizendo que quando a mãe diz que vai chover, começa a chover. A verdade é que as mães dizem que vai chover todos os dias. Elas dizem todos os dias para você levar guarda-chuva, elas dizem todos os dias para você colocar blusa porque vai fazer frio, mesmo num dia com essa temperatura de hoje. Mas você esquece quando não acontecem as coisas. Mas no dia que chove, você fala assim, a minha mãe disse que ia chover. No dia que a coisa acontece, a gente traz mais para o nosso coração. Mas quando a gente não está prestando atenção, quando a coisa acontece, a gente passa batido. Se a sua mãe não dissesse todos os dias que vai chover, certamente no dia que chove você ia sair sem guarda-chuva. Não sei se isso aconteceu com você, Theo. Comigo aconteceu muitas vezes, até que algum dia eu decidi virar minha mãe. Aí agora eu falo para os outros, vai chover, eu tô com guarda-chuva, não sei você.
Se precisar, eu trouxe 3 para você. Aí, pessoal, mas eu só preciso de um, né? Aconteceu a mesma coisa, eu fiquei igualzinho. Na sexta-feira teve o treino de vôlei das meninas e a igreja tinha dedetizado. Então, naquele momento, né, a gente não podia entrar no refeitório para tomar água. Aí eu trouxe 5 garrafas d'água, pensando, não, elas vão passar sede, né? Certeza que elas vão precisar. Elas também trouxeram e não precisaram. Mas na minha cabeça eu pensei que ia ter. Mas como eu não falei nada, pareceu que, né, passei aí como se eu tivesse tido sabedoria. A nossa percepção de vida faz a gente entender o mundo de forma diferente. A gente não vê tudo o que acontece. Certamente, quem vive uma vida de impiedade colhe isso daí. Mas não depende dos meus olhos verem para saber que isso acontece, para isso acontecer de fato. Não depende de eu saber que alguma coisa acontece para isso ser realidade. Tanto para o mal quanto para o bem. Às vezes, nas nossas vidas, a gente pode até receber a colheita do que é bom, mas também, se a gente ficar de olhos fechados para isso, a gente não vai perceber. Graças a Deus, a gente tem um Espírito que está nos nossos corações, que nos alerta todos os dias que vai chover, para a gente não passar despercebido para a bondade do nosso Senhor nos nossos dias, e para a gente não passar despercebido também para a justiça que certamente Ele tem. Se a palavra de Deus nos afirma que quem semeia certamente colherá, primeiro a gente crê, depois a gente entende com essa nova visão. Nossos olhos não podem ver todas as coisas, mas a gente pode mudar a forma como a gente enxerga, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Nós temos liberdade de escolher enxergar o mundo de uma maneira diferente. Está escrito que quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Às vezes a gente pensa que plantar uma semente de tomate vai crescer um fruto de tomate. Mas a verdade é que quem semeia para o Espírito não colhe Espírito, né? Você semeia para o Espírito e você colhe dele a vida eterna, o que ele te dá em retorno. Lá, ainda no capítulo 5, capítulo anterior, a gente lê no final o centro de toda essa carta que Paulo diz: que nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso que significa semear e colher. Isso que significa viver de acordo. Não significa ter esse nosso legalismo na nossa cabeça de achar que eu sou obrigado a fazer todas as coisas da maneira correta até exaurir o meu coração quando ele não houve retorno. Certamente a gente não vai aguentar muito tempo se a nossa bondade depender das nossas forças. O meu sorriso só consegue aguentar 2 bons dias mal educados. Depois disso eu vou querer brigar com a próxima pessoa, por mais que ela não tenha nada a ver com a história. Mas com o Espírito Santo de Deus no meu coração é o contrário. Eu posso tentar sorrir quantas vezes forem necessárias. Ele vai repor, eu creio. Eu estou dizendo que eu creio por mais que meu coração não esteja. E se Deus quiser, vamos ver. Certamente Deus coloca em nossas vidas. Se nós andamos no Espírito, se nós desejamos viver de acordo com o Espírito, se nós declaramos as palavras de louvor que nós louvamos, se nós oramos ao Deus que nós oramos em nome de Jesus, se nós dissemos que nós vivemos de acordo com a vontade dEle, se nós nos colocamos aqui diante dos nossos irmãos, declarando que nós somos de Deus, se nós vivemos nesse Espírito, então é natural que nós também andemos de acordo com esse Espírito, que a nossa vida seja de acordo com Ele. Não é o contrário, eu me esforço para viver nele, para depois Ele viver em mim. Ele vive em mim, por isso nós podemos viver de uma maneira diferente. É um plantar de graça que você não pode imaginar. Normalmente a gente pensa que o plantio é algo que exige muito esforço. Você tem que escolher o solo certo, você tem que plantar da maneira correta, colocar todos os nutrientes necessários e cuidar da melhor maneira possível. E certamente isso nos ajuda, porque quando a gente tenta fazer isso de forma mecânica, a gente precisa de toda a ajuda possível. Mas o mundo, antes da gente aprender essas coisas, rodava do jeito que ele rodava. Toda a existência sempre manteve a sua vida. As árvores já existiam, os frutos continuavam e eles cresciam sem que ninguém tocasse neles. Assim era no Éden também. Os frutos no jardim floresciam e Adão e Eva podiam simplesmente colher dos frutos e se alimentar deles, nas maravilhas de Deus.
A nossa vida no Espírito pode ser de forma natural. Se nós vivemos no Espírito, nós também podemos viver, andar por Ele. A gente certamente planta, a gente certamente rega, a gente certamente se esforça, mas é por graça de Deus que Ele faz nascer. Mesmo sem o nosso esforço, Ele também faria florescer. Mesmo também sem a nossa participação, nós veríamos os frutos dele onde quer que Ele atuasse. Talvez a diferença seria se a gente pudesse fazer parte ou não dessas coisas. O texto de Gálatas continua dizendo, no versículo 9, capítulo 6, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós colheremos se nós não desistirmos. A nossa paciência, a nossa limitação, o nosso olhar, o nosso entendimento pode nos fazer parar, e essa é a pior coisa que pode nos acontecer. Não ser taxados de ingênuos diante do mundo que acha que ser bonzinho não é algo bom. O pior que pode acontecer é a gente desistir da bondade no meio do caminho. Não nos cansemos de fazer o bem, é o que o texto nos incentiva a fazer. Lá em Provérbios capítulo 11, está escrito, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. A gente pensa às vezes como matemática, né? Eu dei 2, eu vou receber 2. Eu já vi vários jovens fazerem piadinha com aquela frase que alguns dizem, que Deus lhe dê em dobro. Eles falam assim, então se eu te dou R$2, Deus vai me devolver 4. E é uma piada que parece não fazer sentido, e matemática certamente não faz. A questão é que a gente pensa em moeda quando Deus pensa em valor. O generoso prosperará, viverá uma vida próspera no Senhor. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Exemplo disso é a história de Boaz e de Ruth, lá no livro de Ruth, que nós vemos na palavra de Deus. Boaz já era rico, já prosperava mais que qualquer um ao seu redor, numa época que todo mundo passava fome e pobreza. Ele estava lá prosperando. Ele também era a pessoa mais generosa. Já por isso a gente já poderia ver que ele é um grande exemplo do que a sabedoria nos disse. Mas ainda mais, ele viu uma pessoa que não tinha como se sustentar e trouxe alívio à vida dela. Ela trabalhava com esforço e ele deu retorno a esse trabalho. Ela queria se estabelecer e depois eles se casaram e ela pôde ter não apenas o sustento, mas a continuidade da sua família também. Boaz trouxe alívio à vida de Ruth, mas certamente ele também recebeu. Na alta idade que ele já estava, ele teve a honra de ser um dos antepassados de Davi e um dos antepassados de Jesus, mais ainda a honra. Ele teve a alegria de ver mais um filho nascer, mesmo ele já não tendo forças, talvez. Aliás, ele devia ter forças, né? Ele estava lá no campo todos os dias, mas de idade ele era. Ele teve a alegria de uma esposa que demonstrava amor e bondade da forma que ele também desejava viver no Senhor. Quem oferece alívio, quem oferece coisas de Deus, recebe também coisas de Deus. Mas diz também que no tempo próprio nós colheremos, se nós não desistirmos. O tempo próprio pode parecer muito difícil de entender, e às vezes a gente tenta, de todas as formas, dar significado para as coisas. A gente passa por alguma situação e conta a história disso, e a narrativa que a gente dá é o que a gente acha que a gente viveu. Se eu conto a história de quando eu era criança de uma forma alegre e que deu certo, eu vou sentir que eu vivi muito bem. Mas se eu contar de uma forma trágica, parece que a minha vida foi difícil, sendo que o que aconteceu nos meus dias não muda. Meu passado é o mesmo passado que eu sempre vivi. Eu falei que aqueles meus textos às vezes pareciam muito mais, às vezes pareciam intermináveis, e de vez em quando a gente perceber muito mais tempo, dias e anos, sem notar que alguma coisa passou.
A nossa percepção molda a forma como nós entendemos, como nós contamos, como nós recebemos. E o tempo de Deus não é um tempo misterioso. O tempo de Deus é o tempo oportuno quando alguma coisa é boa. Não é sobre quando, para falar a verdade, mas é sobre bondade. Às vezes a gente pensa assim, no tempo de Deus, no tempo de Deus, e a gente continua orando, mas quando é o tempo de Deus? É angustiante a gente orar sem saber quando vai chegar. É angustiante a gente orar esperando receber, e Deus às vezes responde, espera, às vezes ele responde. Mas o que a gente pode ter certeza é que o tempo próprio é o tempo que certamente nós precisamos compreender. Jó, ele achou que tinha chegado no limite dele já ainda nos primeiros capítulos do livro de Jó. A gente vê a história dele, tanto que ele sofreu, perdeu todas as posses, perdeu todas as riquezas, perdeu sua família, depois perdeu a sua saúde ainda. Quando ele achou que ele estava no fundo do poço, os amigos dele vieram e começaram a criticar ele. Quando ele achou que ele não aguentava mais, a esposa dele disse para ele desistir. Isso, de novo, foi só no comecinho do livro. Depois ainda passam mais longos 30 e poucos capítulos de dor e sofrimento, quando finalmente Deus se manifesta. No tempo oportuno, Deus mostrou na vida de Jó. Não que Jó estava certo e os amigos estavam errados, por mais que Deus também disse isso. O que Deus mostrou foi que a bondade dele não tinha ido para lugar nenhum. O sofrimento na vida de Jó era incomparável, não chegava a se comparar com a bondade que Deus traria depois na vida dele. No final do capítulo nós lemos: então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. A questão, de novo, não é matemática. Não é se ele tinha 3 campos e 5 rebanhos e depois ele tinha 10 campos e 14 rebanhos. A questão é que Deus era bondoso no começo e no final, se a gente espera que Deus continue sendo bondoso, a gente vai errar porque Deus vai ser muito bondoso. Isso é mais do que bondoso apenas. Aí agora, se a gente for tentar dizer que Deus vai ser muito bondoso, ele vai inventar de ser muito, muito bondoso, né? Deus é assim, ele pega a pegadinha, né? Porque Deus, ele é ruim, esconde-esconde. Está escrito lá em Jeremias que ele se deixa ser encontrado, né? Então, se você quiser brincar de alguma coisa, esconde-esconde, vai dar certo. Esse é o melhor jogo. Se você for tentar brincar de pega-pega, tá? Se você for tentar brincar de qualquer coisa, não vai dar certo. Mas certamente, quando a gente brinca com as regras de Deus, é o melhor. Porque no tempo certo, ele se mostra, ele se revela. E a gente entende que bondade não é sobre o que a gente recebe, mas bondade é sobre viver com Deus. Quando eu sorrio para as pessoas e dou bom dia, não é sobre a resposta, mas porque o meu sorriso mostra que existe um espírito no meu coração que demonstra essa bondade de uma maneira diferente. E isso já me traz alegria. Lá em 1 Pedro, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Por isso lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. É difícil muitas vezes a gente continuar vivendo essa bondade, que muitas vezes é angustiante e muitas vezes certamente a gente se cansa, nós somos humanos. Mas a gente sabe que o Senhor vai nos exaltar no tempo devido e também Ele recebe toda a nossa ansiedade, todo o nosso cansaço, toda a nossa dificuldade, todas as nossas dúvidas. Ele cuida de nós. Essa certeza é a nossa motivação. Viver a bondade não é uma vida sem graça, como os filmes muitas vezes querem tentar fazer parecer. Viver bondade não é algo ingrato, como muitas vezes nós sentimos no nosso coração. Viver bondade é alguma coisa pleno por conta própria. É viver a própria experiência de Deus nos nossos dias. Quando a gente expressa bondade, ou quando a bondade de Deus é expressa em nossa direção, é a própria manifestação do Espírito de Deus. Se nos seus dias você tem procurado ver onde Deus tem agido, começar pela bondade é uma maneira ótima. Se nos seus dias você não sabe o que você pode fazer na vida com Deus, começar pela bondade é uma maneira maravilhosa. Como tem sido a sua jornada em relação à bondade nos seus dias? Será que você passou por esses momentos de cansaço? Será que você
Tem recebido também na sua vida essa alegria de viver no Senhor? Se você ainda, se o seu coração tem se esvaziado, se você precisa de um novo incentivo para sorrir mais um dia, então vamos orar diante do nosso Deus, entregar a Ele, pedir que Ele nos ajude, porque a palavra diz que Ele cuida de nós. E a palavra diz que se nós não desistirmos, nós certamente veremos nos nossos dias, ainda hoje, a manifestação de Deus. Coloque-se diante do Senhor nesse momento. Apresente a sua vida, suas disposições. Peça que Ele, com a sabedoria que Ele tem, sonde o seu coração e demonstre como você pode agir. Te preencha de novo ânimo, de novas forças para você continuar expressando. Em um mundo tão adverso, nós nascemos para ser sal e luz e não corações tristes. Nós nascemos para expressar a bondade de Deus e não fraqueza que parece. Nós nascemos para receber também a bondade do nosso Senhor. Se tem alguém que escuta essa palavra que ainda não conhece a vida no Senhor, é uma boa notícia, porque a vida em Deus é uma vida não ingrata, não de sofrimento, mas é uma vida que recebe desse Senhor bondade maravilhosa e que pode compartilhar com outros irmãos também. Senhor Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós ouvimos da Tua palavra e somos incentivados a caminhar um dia no Teu querer. A Tua palavra nos instrui como viver, mas o Espírito que nos traz forças para continuar a caminhar, e nós te pedimos, nos preenche, porque se nós escolhemos um dia viver no Seu Espírito, nós desejamos também andar dessa forma, expressada a Sua bondade que não tem fim, expressado o Seu amor, do Seu amor que não tem limites. Por favor, seja conosco, Senhor, Santo Deus, nos ajuda nessa caminhada e nos traz um novo sorriso em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, igreja. Aleluia.
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão no Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, a Igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém.